Olá, boa noite a todos. Um super beijo para todos os polos. Sou a professora Elisete, estarei com vocês no próximo encontro e mais um outro. Então, são 3 encontros que nós teremos, apesar que o segundo encontro será gravado. Por quê? Ai, que triste, semana que vem é feriado, né? Alguém vai emendar aí? Pois então, para que vocês tenham um feriado prolongado, que possam desfrutar um pouquinho desse, aproveitando para fazer as atividades de portfólio individual em grupo, né? Vai ter um espacinho aí para vocês fazerem. Então, por isso, a partir da semana que vem, nós já teremos a aula que será gravada à disposição de vocês, ok? Não esqueçam de assistir e vamos, como se diz, desfrutar das teleaulas. Hoje, nosso primeiro encontro, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem com a gente, principalmente eu sei que vocês têm prova hoje, não é assim? Só que é aquela história, se vocês têm prova no segundo horário, se vocês pararem agora para estudar, vocês vão perder o conhecimento da aula de hoje, que é totalmente diferente, você não está ligado à contabilidade. Talvez vocês vão ter mais dúvidas, porque a próxima aula é gravada e vai ter só mais um outro encontro e a prova. Então, a minha orientação para vocês é que, se vocês puderem, fique pelo menos antenado, ouvindo as explicações da professora. Tudo bem? Vamos combinar assim? Então, apresentando, hoje é a disciplina de comportamento organizacional e o tema da aula de hoje é o homem e as dimensões do grupo. Esse é o tema da aula de hoje, eu trouxe para vocês, para que vocês pensem e reflitam qual a importância das pessoas dentro das organizações. Será que quando eu estou fazendo o balanço patrimonial de uma empresa, eu estou mexendo apenas com números? Será? Será que lá atrás daqueles números, eu não estou mexendo com os sentimentos, com as emoções de uma pessoa? Ou talvez de muitas outras pessoas? Sim. Atrás de uma empresa existem pessoas, e essas pessoas é que fazem o resultado de uma empresa. Então, por isso, o comportamento organizacional, ele vem embasar vocês, dar um suporte para que vocês entendam a importância do trabalho em equipe, a importância do gestor, do líder nas organizações, quais são os fatores que interferem no comportamento das pessoas dentro do ambiente de trabalho e também, muitas vezes, fora dela, o que motiva, quais são as teorias motivacionais. Será que é só o dinheiro que motiva uma pessoa? Será que o reconhecimento também, o cargo? Então, o que nós fazemos para trabalhar dentro desse sistema? E a comunicação, ela é relevante para o sucesso pessoal e profissional de uma pessoa? Então, são esses temas gostosos, que eu posso dizer assim, leves não no sentido de ser fáceis, mas leves no sentido de ser agradáveis, que eu tenho a honra de vir ministrar para vocês. E para ministrar essa aula, não estou sozinha, afinal de contas, o nosso trabalho é em equipe. Aqui na mesa, para me auxiliar com o quadro, eu tenho a Fabi. Lá no corte das imagens, hoje, eu tenho a Mari. E para mediar essa nossa conversa, essa nossa troca de informações, eu tenho os tutores eletrônicos Júnior e Kátia. Então, eu agradeço a vocês por todos os tutores de sala que aí estão, os tutores eletrônicos que também nos estão assistindo, que nós tenhamos uma boa aula, ok? Bom, opa, o Rogério, que delícia, o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Um beijo para vocês, tá? Estão falando aí que realmente Caxias do Sul é a capital da festa de uva no Brasil. Olha só, pessoal do Rio Grande do Sul, Rogério, a gente já se conhece, né, Rogério? Aliás, não pessoalmente, mas a gente já fez alguns encontros, assim como também a Leilane, lá de Venceslau Braz, né? Um beijo para vocês. E começando a aula de hoje, qual a importância? Qual o objetivo da nossa aula? Vamos lá no quadro comigo? Veremos então que o grande objetivo, eu vou ser uma das professoras mais felizes do mundo, se ao final dessa teleaula, ou então após a prova de vocês, eu principalmente conseguir deixar vocês mais tranquilos para ler com calma a prova de vocês que vocês terão. Então nós vamos parar de falar de prova agora e nos atentar ao objetivo da aula de comportamento organizacional. Bom, primeiro,
abordar os aspectos emocionais no ambiente organizacional e principalmente a necessidade de sociabilidade do indivíduo. Nesse contexto, nós também vamos avaliar a importância do comportamento humano nas organizações. Aí pergunto para você, será que nosso comportamento influencia o sucesso de uma organização? Bom, não responderei agora, porque nós temos algumas reflexões iniciais para fazer. E o próximo slide vai trazer exatamente isso, o homem como objeto do estudo. Eu coloco aqui para vocês 3 afirmações. Primeiro, o ser humano é um animal, porém um animal racional e social, que vive em grupo, que sabe da importância desde que o homem, veio a evolução humana. Vocês viram que ele entendeu que para sobreviver ele precisava estar agrupado, porque assim eles eram mais fortes para sobreviver ao frio, às temperaturas altas ou baixas e também, principalmente, para afrontar os grandes animais que eram predadores do homem naquela época. A partir daí, o ser humano percebeu que ele não sobrevive só. Na verdade, não existe só, porque a humanidade é um organismo grupal. Nós vivemos em grupo, nós não vivemos isolados. E por fim, o homem é fruto do meio e o meio é fruto do homem. Aí vocês vão perguntar assim, professora, como assim o homem é fruto do meio e o meio é fruto do homem? Vejam, nós temos vários pesquisadores, autores, filósofos que começaram lá no início dos séculos, com Platão, Sócrates, pensando e filosofando sobre como esses pensadores entendiam o homem. Descobriu-se que o homem ele precisa de viver em comunidade. E o homem, a forma, quando eu digo homem, as pessoas, os indivíduos, eles sofrem uma interferência do seu comportamento do ambiente externo, onde eles estão, da sociedade, do meio onde vive, dos amigos, da escola, do trabalho. Então, tudo isso influencia. Influencia nos seus hábitos, nas suas crenças, nos seus valores. Em contrapartida, nós também temos uma sociedade que é influenciada pelo homem. Por quê? Como assim, professora? Olha, quando nós falamos em influenciar, nós estamos entendendo que há uma permuta. Vamos tomar como exemplo os índios, nós temos aqui no Brasil algumas comunidades indígenas que ainda não tiveram contato com o homem, correto? Como é que quando passa assim aquele helicóptero, aquele avião filmando lá e os vê? Como é que eles estão? Eles estão nus, eles estão dentro das crenças e valores e os costumes deles. Eles não tiveram um contato e interação conosco. Então pensem, para nós vê-los lá no povoado deles nus, não é uma coisa normal? Sim, porque é o habitat natural deles. Agora, pense só, esses índios, aí no centro da tua cidade, andando nu. Ia ser uma coisa assim, ia chamar a atenção e criar o quê? Criar um preconceito, um julgamento. Mas para explicar um pouquinho melhor ainda que o homem é fruto do meio e o meio é fruto do homem, eu gosto muito de dar um exemplo de regiões diferentes. Vejamos, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, o nosso país, ele é multicultural. Existem várias culturas que influenciaram os nossos costumes. Mas vamos pegar uma que nós não temos tanta influência, que é a Índia, a hindu. Lá na Índia, o boi é sagrado, correto? Não come-se carne de vaca, ele anda por onde quer, entra e sai, porque acreditam que é um animal sagrado. Aqui no Brasil, adoramos um churrasco. Ai, como que é, né? Aquela picanha, o pessoal aí do sul chama de choleta, e lá o filé mignon, sei lá, ou até mesmo um bom músculo bem temperado, bem feito, é muito bom. Então, a maioria das pessoas aqui no Brasil não tem esse preconceito contra o boi. Nasce um bebezinho aqui brasileiro e é adotado por uma família indiana. Será que quando ele crescer lá, ele vai comer carne de boi?
Não, ele vai crescer entendendo e vivendo sobre os aspectos culturais da Índia. Assim como se você pegar um bebê que acabou de nascer na Índia e trouxer aqui, ele vai se acostumar aos nossos costumes. Por isso eu digo, o meio nos influencia e nós influenciamos o sistema de vida. Vejam, as leis estão aí. Quem faz as leis? Os próprios homens, não é assim? Muitos preconceitos acabaram acontecendo de alguns anos para cá, sem preconceito, tá? Sem pré-julgamento, só citando como exemplo. Uma relação homoafetiva, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não estou dizendo que você tenha que aceitar isso. Eu estou dizendo que nós temos que respeitar, independente se você é a favor ou é contra. Por quê? Porque foi uma nova evolução dentro da sociedade e nós não podemos pré-julgar o outro. Afinal de contas, o meu direito termina quando começa o direito do outro. Então, a sociedade muda de acordo com os costumes e que se vai se mudando. E a gente vai aprendendo a conviver nesse diferencial. Muitas vezes sofrendo, como nós veremos na aula durante nosso encontro hoje, mas entendendo que essa influência ela pode ser positiva ou negativa, vai depender de nós. Tem uma célebre frase que diz assim: diga-me com quem andas, que te direi quem és. Não tomando isso ao pé da letra, mas só para contextualizar o que eu estou dizendo, ela correlaciona até essa fala, que o homem é um ser relacional e que vive em grupo e que é influencia as pessoas por onde, ou a sociedade onde está. Então, com base nisso, nós vamos para o primeiro bloco dessa teleaula, onde nós vamos entender o que a psicologia faz, qual é o ramo que estuda o comportamento organizacional, como é que as pessoas agem, por que agem e comportamento. Só que antes disso, eu vou mandar um beijo enorme lá para o pessoal de João Pessoa, esse polo, essa cidade maravilhosa. Um beijo para vocês. Diz assim: quando se fala em aspectos emocionais, está sendo relacionada à sensibilidade das pessoas, não apenas a sensibilidade das pessoas, mas tudo aquilo que influencia as suas emoções, que o leva a determinados comportamentos. E fiquem atentos que a hora que nós formos falar do iceberg comportamental, Cleiton, você vai ver como vai ficar mais claro isso para vocês, ok? Então vamos lá no quadro, vamos ver um pouquinho sobre a psicologia e sobre o homem. Como hoje a nossa aula, nós podemos dizer que está ligada, o tema da nossa aula é o homem, né? O homem como objeto de estudo. E as primeiras reflexões sobre esse homem, sobre o indivíduo, foi registrado lá na Grécia Antiga, quando os filósofos e pensadores gregos realizaram os primeiros estudos sobre o comportamento humano. Como não tinha como mensurar naquela época, começaram a rotulá-lo? Como um produto da alma. Afinal de contas, o comportamento, né, o humano, ele está direcionado a coisas que nem sempre são vistas, você não vê, elas são intrínsecas, elas estão dentro do ser humano. E por isso falaram que era um produto da alma, porque ainda não tinha uma explicação científica para tal. Porém, mais para frente, veio a psicologia, que é uma ciência, né, que estuda as relações humanas e busca compreender o comportamento humano, tanto no individual como em grupo. Dentro da psicologia, nós vamos ter vários ramos da psicologia, não é? Várias vertentes. Mas a que nós vamos estudar, a que nós não iremos totalmente estudar, mas que faz uma contextualização com o que nós estamos trabalhando aqui, é a psicologia organizacional, que é um dos ramos da psicologia que estuda o indivíduo dentro das organizações, como ele trabalha, qual é o seu aspecto, quais os fatores que influenciam. Então, a psicologia organizacional, ela está relacionada ao que o homem faz no dia a dia dentro do seu ambiente de trabalho e como ele interfere nesse processo e também sofre interferência da cultura organizacional. Portanto, quando nós falamos em psicologia organizacional, nós temos que entender que hoje as pessoas
tem uma valorização muito grande e uma importância nesse novo cenário mundial nas organizações. Por isso, é um ramo onde está se tendo muitas e muitas facilidades para se trabalhar. Afinal de contas, nós entendemos que é um ramo de uma, como eu posso dizer para vocês, não seria um ramo, mas sim uma profissão que está ligada a entender as pessoas e as organizações. Nesse contexto ainda, nós temos que entender se existem pessoas dentro de uma empresa. Veja, nem vamos pegar as empresas. Vamos pegar a sala de aula onde você está aí. Olhe para o seu colega do lado. Olhe para o outro. Tem alguém igual aí? Não? Ah, que bom, né? Mas imagina se fosse um monte de robozinho. Ia ser todos iguais. Mas não, aí nós temos pessoas pessoas de carne, osso, olho, boca, nariz, ouvido. Então nós temos seres diferentes. Será que isso é bom ou ruim? Depende muito. Por quê? Você imaginou se todo mundo fosse igual a você, você não ia suportar, porque a gente detesta as coisas ruins que a gente tem, não é? Por isso que a gente trabalha melhorando, tentando ser melhor. Então, o bom é que cada um completa o outro. E isso é o que encanta nas pessoas. E a diferença individual está aí. Vejamos, lá no slide você viu que a diferença individual está ligada àquilo que torna o ser humano único. Porque ele diferencia um do outro, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. E quando nós falamos em diferenças individuais, nós não estamos falando apenas das diferenças físicas, mas sim das diferenças psicológicas, emocionais e tudo aquilo que o faz diferente do outro. Olha só, se nós, a professora aqui, olha, tá com a mão toda vermelha, que mexeu em alguma coisa que ficou vermelha, né? Deve ser pincel atômico. Vejamos, eu tenho 5 dedinhos nessa mão. Oh, graças a Deus, né? Porque tem gente que não tem 5. E mais 5 aqui. Teoricamente, as 2 mãos deveriam ser iguais, não deveriam? Mas cada digital é diferente uma da outra. E não são todas minhas. Então, se nós mesmos, às vezes, não nos compreendemos como todo e não nos conhecemos completamente, imagina o outro. Então, essa diferença individual, quando bem trabalhada, pode ser um sucesso para a organização. Porque se você, como contador, você tem uma empresa, né? Você vai trabalhar. Vejamos. Para vendas, você não precisa de pessoas que sejam expansivas, que tenham facilidade de comunicação, não é? Que fale, que convença o outro, que tenha otimismo. Agora, para aquela parte lá burocrática, de arquivo, que tem que ser catalogado, tal, você não precisa de uma pessoa mais sistemática, mais centrada, que preste atenção, que seja mais reservada? Sim, até porque ali naqueles arquivos talvez tenham informações que sejam confidenciais. Então você está percebendo como nós, gestores, temos que saber buscar o que cada funcionário tem de melhor para fazer o todo? E a partir daí, nós vamos entender como isso acontece. Lá no quadro, nós vamos entender a personalidade humana. O que é uma personalidade? Vocês já pensaram, alguém fala assim, aquela fulano de tal tem a personalidade forte. Pois então, define-se personalidade como aquilo que diferencia um indivíduo do outro. Ou seja, um conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade de cada um. Eu posso dizer para vocês até que essa palavra persona, né, ou personalidade, ela vem da onde? Ela vem lá ela faz uma contextualização com aquelas máscaras que tinha antigamente para o teatro, porque diferentemente de hoje, que nós temos aí efeitos, cortes, iluminação, naquela época era tudo muito rude. Então,
rudimentar. Você tinha que ter máscaras para mostrar expressões de alegria, de tristeza, as máscaras de Veneza. Então, a partir daí, a palavra persona veio daí, que você entendia como uma máscara que faz o personagem. Então, veja, o nosso comportamento está ligado assim, a esse tipo de coisa. Por isso, o personagem ou a personalidade que nós temos, ela vai fazendo uma externalização daquilo que o outro vê em nós. E aquilo que muitas vezes a gente, sem perceber, passa para o outro. Não é assim? O pessoal, Wilson de Tuiutaba, um beijo para esse polo. Que bom que você está conosco, Wilson. Ele pergunta, professora, o comportamento organizacional está ligado com a gestão da empresa? Como pode ser feito um planejamento estratégico nesta área? Eu posso dizer para você, Wilson, que o comportamento organizacional ele está dentro da área de recursos humanos, da gestão de pessoas. Mas não tem como você fazer um planejamento estratégico apenas para o comportamento organizacional. Você vai entender que ele vai estar intrínseco em várias ações, em ações de educação, em ação de trabalho de visão sistêmica, dentro de talvez um trabalho de benchmarking. Então, alguns trabalhos que você, dentro do seu planejamento estratégico, preparará, você vai ver que ali está. Desenvolvimento de líderes, um programa de trainee. Então, dentro da cultura organizacional, você vai encontrar muitos fatores do comportamento organizacional, ok? Continuando, então, lá no quadro, nós falando praticamente terminando de explicar o comportamento humano, nós já vimos diferenças, nós vimos personalidade e para chegar ao comportamento humano, eu trago para vocês uma definição, que o comportamento humano é uma função de 2 fatores, né? Então, as pessoas, elas se comportam em relação a esses 2 fatores. Um deles é a realidade externa, que é o mundo e a sociedade a qual eu disse para vocês, nós explicamos até agora, e a realidade interna, aquilo que tem dentro daquele indivíduo, daquela pessoa. Por realidade externa, nós entendemos o ambiente onde a pessoa se encontra, como eu acabei de dizer. E como realidade interna, é aquilo que nós não podemos perceber pelos sentidos, mas só sabemos quando se transformam em comportamento. E a partir daí, nós vamos entender que esse comportamento que nós chamamos, né, aqui de comportamento humano, na maioria das vezes, ele é influenciado muito mais pela realidade interna do que pela realidade externa. E nesse sentido, nós vamos começar a entender a partir do comportamento humano no iceberg comportamental. Dentro do iceberg comportamental, nós temos alguns fatores que influenciam. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando nós falamos em iceberg, nos vem à mente o quê? Qual filme? Titanic! Beleza. Pergunto para vocês, o que afundou o Titanic? Foi a parte visível do iceberg, onde todo mundo via, ou era aquela parte oculta do iceberg? Provavelmente vocês devem estar respondendo, professora, claro que foi a parte oculta, porque ele não viu, achou que era menor, bateu e rasgou o casco do navio. Exatamente. E é aí que mora o perigo. Porque são os elementos ocultos do iceberg comportamental que interferem na nossa realidade interna. E às vezes nós não sabemos quais são, nós não entendemos quais são essas coisas que refletem lá no nosso comportamento. Olhando lá no slide, você vai perceber que na parte mais profunda e mais densa, ou podemos dizer assim, aqui embaixo você vai encontrar o quê? As necessidades humanas. O que são necessidades humanas? As necessidades humanas estão ligadas àquilo que o homem precisa para sobreviver, tais como a necessidade do sono, da alimentação, da água, do sexo para a sobrevivência, né, como uma função de procriação, as suas necessidades também ligadas
a parte lá da teoria da motivação de Maslow, que fala sobre eu ter a necessidade de fisiológicas, necessidades de segurança, ter uma casa, um emprego, entre outras coisas, ter a necessidade de autoestima, né, viver em sociedade, ter a necessidade de status, reconhecimento naquilo que eu trabalho, e lá em cima, na ponta, né, como nós vamos ver ainda lá na última teleaula, quando nós falarmos sobre motivação e liderança, vamos entender os fatores que nos fazem, quando chegarmos no ápice da motivação, a autorrealização. Então, as necessidades, elas estão lá, nós agimos, todo o nosso comportamento origina-se das nossas necessidades. E para que vocês entendam um pouquinho mais sobre quais são as importâncias dessa necessidade na nossa vida, se preparem. Eu escolhi um vídeo que eu acho que vai chocar vocês. Vamos assistir comigo? I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, hey, it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. Taking another chance, take a fall, take a shot. I need you like a heartbeat beat. Yeah, I loved you with the fire red. Now it's turning blue. And you said, sorry like an angel, heaven let me be with you. But I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. Yeah. I said it's too late to apologize. Yeah. Holding on your own, got me 10 feet off the ground. O que eu disse? Pesado esse vídeo, não é? Mas faz a gente refletir algumas coisas. Não precisamos nem ir no contexto socioeconômico, ou então no político do Brasil, mas no nosso dia, na parte que nos toca no nosso dia a dia. Vocês já pararam para pensar ou para analisar os comportamentos das pessoas que trabalham com você? Principalmente aqueles que ganham menos,
que tem aquela vida sofrida, que vem de ônibus, às vezes, de longe, que tem algum, como diz, uma pá de filhos, um monte de filhos, e às vezes o salário é pequeno, vai chegando no final do mês, ele vai começar a dar desculpa que um dia ele esqueceu o almoço, se ele almoçar na empresa, outro dia ele dá desculpa de que, não deu tempo de trazer. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem o que levar para comer. Porque entre ele se alimentar e seus filhos se alimentarem, ele prefere dar o alimento lá. Isso acontece, pessoal. E às vezes a gente não está ali ligado para fazer alguma ação. Às vezes a gente pensa em mudar o mundo e esquece de mudar o que está do seu lado, que é muito mais fácil. Vitor Hugo dizia, comece a mudar pelo mais próximo, porque o primeiro passo é o que está ao seu lado. E isso é verdade, quando nós falamos sobre isso. Então, comece a olhar, será que a gente não pode fazer alguma coisa? Talvez se unir, fazer uma cesta básica? Ou então entender, como é que eu quero que o comportamento daquela pessoa que está com a barriga vazia, preocupada com o filho doente lá em casa, seja tão motivado ou tão assim para cima, como o de outras pessoas. E às vezes você não consegue perceber se você não ficar de olho mesmo. Porque essas pessoas normalmente, elas são tão para cima que elas não mostram, não demonstram, escondem de vergonha do que está acontecendo. Olha, eu estou dizendo isso porque já aconteceu com a gente na empresa com a qual eu trabalho, muitas vezes, e isso faz com que a gente vai ficando mais antenado em perceber isso. Então, entendo, a parte principal, vocês viram lá na pirâmide, está as necessidades. O segundo que você vai ver lá, tão importante como, que está ligado ao quê? A sociedade, são o quê? Os valores e as crenças que nós temos. Que são? Vamos começar com crenças. O que são as crenças que nós temos? Eu posso dizer para vocês que essas crenças são as generalizações que fazemos a respeito do mundo e de nós mesmos. Então, nós temos as crenças, como eu disse para vocês, lá eu posso crer, assim, como diz, querer é poder. Isso é uma crença. Já em compensação, quando nós falamos em valores, os valores são as prioridades que nós damos a essas crenças. E nesse caso, né, que nós julgamos importante, que nós valorizamos. Então, como valores, nós temos valores sociais, tais como a família, eu valorizo o trabalho em equipe. Então, isso são valores que nós vamos criando dentro da nossa sociedade. Mas são as crenças originais que estão lá da nossa família, que foi colocado principalmente nesse convívio familiar, que vai me levar muitas vezes num desenvolvimento maior. E para que vocês entendam de uma forma bem gostosa a importância das crenças e valores de um indivíduo, eu escolhi um vídeo que eu acredito que vocês vão gostar. Vamos assistir comigo? I must be dreaming, living a small world, right over it. I've got no feelings in shoes, fly under the click of sun. They made you lie down, keep the ground warm. Life tricks and it turns. Olha aí, isso é crença, é valor, são coisas que nós trazemos da nossa família, daquilo que nós vivemos na nossa infância e que vai se perpetuar por toda a nossa vida. Não que a gente vai ficar acreditando na fada do dente, não é isso. Eu estou dizendo esse valor de confraternização de repente em datas como o Dia das Mães, né? A união na família, ou então outros valores que você tem. Tem pessoas que têm um valor diferente devido à sua criação. Podemos até ver empresas, quando nós falamos de organizações, e cultura, tem muitos países que têm uma cultura
de executivo, o estilo qual? Estilo o americano, que é mais individualizado, que não é o trabalho em grupo. Em compensação, quando você pega uma cultura, uma empresa com uma cultura organizacional voltada mais ou menos como a cultura dos chineses, é do quê? É de trabalho em equipe, porque lá eles trabalham tudo socialista, né? Então é muito mais a junção do grupo. Por isso, quando nós falamos em valores e crenças, nós estamos falando daquilo que a sociedade ali está. Então, aquilo que eu creio, aquilo que eu acho que é importante e a forma como eu vou me organizando dentro dos grupos sociais. Bom, falamos das necessidades, falamos dos valores das crenças e agora a próxima que nós temos lá, e eu quero que vocês prestem muita atenção nesse, que é uma palavra que talvez vocês não tenham visto ainda, tá? Mas são os metaprogramas. O que eu posso definir como metaprogramas? Eu posso dizer que os metaprogramas são fatores que interferem e influenciam na percepção e o julgamento das nossas ações. E são programas interiores que, de certa forma, nos ajudam a processar as informações que nós temos do mundo da realidade externa. Vamos exemplificar. Bom, eu posso dizer que metaprogramas são como se fossem softwares que nós temos dentro do nosso cérebro, que funciona aos pares. Como assim, professora? Bom, eu tenho os dois, só que um só sobressai mais que o outro. Exemplo, eu tenho um metaprograma que nós denominamos de interno e externo. O que é uma pessoa que tem um metaprograma interno mais forte do que o externo? É aquela pessoa que é autorreferente. Ela não precisa da opinião dos outros para tomar uma decisão, ela sabe que ela é o centro, ela toma ela mesma como o centro das informações. Já uma pessoa que tem, ao invés de interno, o externo mais favorecido, ele é muito atento à opinião do grupo, ele trabalha melhor em equipe, ele tem essa facilidade como se diz, de aceitar um feedback. Então esse é o tipo de metaprograma externo. Quando nós falamos também em metaprogramas, tem um que eu gosto muito, que é o associado e o dissociado. O que é aquela pessoa que é associada? É aquela que vê o global, que vê o todo. E a dissociada é aquela que vê as partes, que presta atenção nos detalhes. Normalmente, as mulheres são mais dissociadas que os homens. Só que no caso dessa professora, eu digo que o meu metaprograma é masculino, porque eu sou extremamente associada. Eu não presto muita atenção aos detalhes. Tanto que eu tenho que marcar com qual roupa eu venho nas aulas, porque senão daqui uns dias eu venho com a mesma camisa que eu estou hoje na próxima aula, porque eu não presto atenção aos detalhes. Até bacana, ontem encontrei o coordenador de segurança no trabalho, e a gente estava, eu olhei para ele, eu falei, o que você fez de diferente? Você tem alguma coisa diferente em você? Ele falou, aí ele tirou sarro, né? Porque ele é meu coordenador, eu acabei de dar disciplina para ele. Ele falou, mas é que você não sabe o que eu fiz. Eu falei, não, eu tô tentando lembrar. Ele falou, eu tinha um cavanhaque que eu falei, poxa, é isso mesmo. Eu não conseguia lembrar. Mas isso é alguma coisa que tem diferente um do outro. Então eu digo assim, a pessoa associada, ela vê, se você for olhar uma árvore, ela vai te descrever a árvore como um todo. É grande, cheia de folha e deve ter uns 5 metros. Se não, é pequena e meia troncudinha, vai falar isso. Já uma pessoa dissociada vai te falar o tipo de árvore que é, qual é a folha, se são folhas pequenas, se ela tem fruto, ela vai descrever nos mínimos detalhes. Aí vocês perguntam para mim, professora, qual a diferença, o que isso influencia os metaprogramas? Vejamos, se você tem uma pessoa que você sabe que ela é associada, quando você vai explicar alguma coisa, se você ficar nos mínimos detalhes, o que vai acontecer? Ela vai perder o raciocínio, ela vai dormir, ela vai se cansar porque ela não consegue ver o final. Ao passo que se você tem um cliente que ele é dissociado, você vai ter que mostrar o balanço como um todo, explicar parte por parte, item, mostrar planilha, florear, como a gente diz. Mas para que vocês entendam melhor o que é um metaprograma e principalmente a forma como ele influencia nas nossas ações, eu escolhi um vídeo que eu acho que vocês vão gostar. Vamos ver comigo?
Nou, dit is dus de huiskamer. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Met... Adoro esse vídeo, porque ele mostra exatamente a reação igual, comportamentos teoricamente iguais, por motivos diferentes. E a partir daí que eu posso explicar a motivação, eu posso explicar os valores, eu posso conceituar aquilo que faz diferença. Por quê? Porque o metaprograma ele faz exatamente eu decidir e tomar ações em relação ao ambiente externo, aquilo que me influencia. Bom, voltando lá no slide, então nós já vimos necessidades, crenças e valores, metaprogramas, emoções e desejos, é o próximo. Aí, quando a gente fala em emoções e desejos, quais são as emoções que nós mais temos? Nós temos o amor, nós temos a dor, nós temos a raiva, nós temos o choro, nós temos a alegria, nós temos assim... O êxtase, emoção é algo que vai depender muito do momento, da situação e das coisas que são decorrentes na sua vida. Então, tem pessoas que estão no momento muito mais motivadas que a outra. Então, você vê o brilho no olhar, algumas coisas que às vezes faz com que a nossa emoção fique à flor da pele. Quer um exemplo? Meninos, prestem atenção em como emocionar a sua garota. Vejam comigo esse vídeo. I came up again, yeah? I found out like the journey took us about like 4... Oh. Hello? Hey Mac, it's me. I think I'll be a little bit late tonight. How come? You're crazy. Que pena que o vídeo travou, mas eu vou explicar para vocês. O que é? Tá lá duas amigas sentadas num café, tomando um café, celular dela toca. Quem que é? O namorado. Pulando de paraquedas lá em cima, com o celular se filmando e olhando, mostrando para ela, olha, conversando, eu tô aqui, olha só que legal, eu quero te fazer um pedido, eu quero te perguntar uma coisa. Aí ela olha para eles e fala assim, o quê? E eles começam a conversar. O que é? Quando ele abre o paraquedas, ele pega o celular e mostra. Lá em cima vocês viram a frase, quer casar comigo? Case comigo. Então ele surpreende, são emoções. É isso que faz o diferencial, aquilo que a gente emociona as pessoas. E o importante nas emoções, quem dera a gente tivesse só emoções positivas. Muitas vezes nós temos emoções, como eu posso dizer, negativas. Eu digo o seguinte, quando você passar pela vida de alguém, faça um X no coração dela, mas que esse X seja de amor, e não um X, uma marca de
de dor, de rancor, de outras coisas. E até para complementar o que eu estou falando, o pessoal lá de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, da turma da Sônia, um beijo aí para vocês, fizeram a seguinte consideração, que eles consideram o comportamento geral das pessoas no grupo, tem que ter muito cuidado, às vezes, e muito tato ao falar, a forma de se expressar, pois muitas vezes as pessoas levam para o lado pessoal. Sim, e sabe por quê? Exatamente o que a gente está falando aqui, na parte comportamental. Vejam, a partir de agora, vocês vão entender quais são os fatores que vão interferir para que as pessoas aí tenham esse comportamento e levem para o lado pessoal. Porque lá no iceberg comportamental, que nós vamos ver no slide, vocês vão perceber que até aqui, olha, nós ainda temos, são coisas que, por incrível que pareça, elas estão exteriorizadas. Você sabe dos valores, tal, que as pessoas têm, as necessidades, os metaprogramas, você consegue perceber nela. Porém, a hora que a gente começa nas emoções, ela começa a ser mais intrínseca. E quando mais para cima do iceberg, mais influencia nas pessoas e menos nós temos domínio sobre elas. Vejo aqui, o penúltimo que nós temos são as expectativas. Quando nós falamos expectativas, eu posso dizer para vocês que nós vemos o que nós esperamos ver e não aquilo que realmente existe. Como assim, professora? Vamos lá, expectativa. Eu digo que ela é traiçoeira. Porque nós, como gestores, nossos liderados têm sempre uma expectativa em relação ao nosso comportamento. Você, com a sua namorada ou seu namorado, você tem uma expectativa. E às vezes o coitado nem faz nada de diferente e você já se sente todo magoado. Por quê? Porque de alguma forma ele frustrou a sua expectativa. E essa expectativa está ligada à sua realidade interior. E essa tua realidade está de acordo com as suas crenças e valores, suas emoções, seus metaprogramas e aquilo que você espera ver. Eu digo assim, a expectativa normalmente você reage a ela de acordo com aquilo que você esperava ver e não realmente o que acontece. E para ficar claro para vocês, eu escolhi um vídeo que eu acho que esse vocês vão se divertir com ele. Vejam se isso não poderia acontecer. Vamos ver? You don't think I'm being unreasonable, do you, Alan? No, not at all, not at all. I know we're all busy. It's the same for everyone. But, you know, if we don't get this development file finished by the end of the week, then we'll never get it done. Mm-hmm. So I think if everybody pulls together and works a bit of overtime, then we'll all benefit in the long run, don't you agree? Yes. Are you listening to me, Alan? Oh, you bastard! So, as I was saying, Viram como dá para explicar a expectativa? É assim mesmo, sabe? É essa forma de você ver. Você vai reagir. Como você achava que a garota ia dar-lhe aquele. Como eu posso dizer? Aquele tapinha, né? Não pode nem cantar aquela música. Ai, tapinha não dói. Nesse caso aí, doeu porque ela voltou com tudo. Ela reagiu, teve um comportamento de acordo com a sua expectativa. Aquela realidade que ela tem internamente. Ela não observou a realidade externa. E por isso, com mais afunilando por último ali do iceberg comportamental, quase aflorando a flor da pele mesmo, está a percepção. A percepção, ela é a chave do comportamento humano. Nós nos transportamos, nos relacionamos, temos algumas comportamentos por aquilo que nós percebemos. E isso está ligado à forma como nós agimos, às atitudes. Veja só, a nossa percepção hoje de um mundo como? De uma forma que nós temos pessoas... Hoje, você fica em casa com a porta aberta à noite, talvez vocês em cidade pequena, fiquem nós aqui em cidades maiores, já sabe que está suscetível a ser roubado a qualquer momento. Então, nós já temos uma percepção do mundo, de um mundo violento.
Faz de conta que a gente sai daqui hoje, né? Vocês saiam, vão para casa. Indo para casa, numa rua meio escura, você vê alguém parado. Se tiver frio aí, se for no Rio Grande do Sul, meio chovendo, com uma blusa, então, assim, com as mãos aqui, um homem de boné, um garoto de boné. Teu coração já vai começar a fazer tu. Concorda? Por quê? Está com medo. Medo do quê? Do cara? Sim, porque de uma certa forma você tem uma percepção que ele pode ser um ladrão. Então isso é um pré-julgamento que está ligado ao quê? A nossa percepção do mundo, daquilo que nós vemos. E às vezes a nossa atitude, de acordo com a nossa percepção, pode ser errônea. E lá no trabalho também. Às vezes nós queremos ajudar alguém porque a nossa percepção acha que ele vai querer que faça aquilo. E às vezes nós podemos estar totalmente enganados. Não é Macaúbas na Bahia, lá o pessoal da Cleia. Um beijo, que bom que vocês estão gostando da aula, eu fico feliz, né, que vocês estejam gostando. Prestem atenção então nesse vídeo que explica sobre a percepção humana e o desastre que ela pode fazer. Virou o comportamento dele? Foi porque, qual foi a percepção que ele tem? Ó, tá precisando de ajuda, vou lá ajudar. Vou ajudar a empurrar o carro. E o cara estava lá simplesmente fazendo um alongamento. Então, isso são coisas que às vezes a gente não sabe, que nós não vemos. Porque está onde? Está no iceberg comportamental, lá na parte submersa. Por isso, ainda voltando ao slide, nós vamos perceber que esses fatores são os elementos ocultos, tá, do iceberg comportamental que interferem de forma significativa no comportamento nosso do dia a dia. Eu posso dizer para vocês que o nosso comportamento ele está ligado pela nossa realidade interna e externa, como eu disse anteriormente, não é? A externa é o que nós vemos do mundo, já o interno é tudo aquilo que interfere. Aí eu digo para vocês, é fácil entender uma pessoa? Claro que não, é extremamente complicada. Por isso que nós temos tantos problemas dentro da parte organizacional. Mas agora está na hora de vocês trabalharem um pouco, de refletirem. Por isso, na atividade em sala, eu propus a seguinte reflexão. Os problemas de maior relevância para as equipes de trabalho hoje são decorrentes do trabalho que elas realizam ou dos comportamentos dos indivíduos dentro dessa equipe. Vou dar para vocês 2 minutos e a gente volta com as respostas.
Olá, pessoal, retornando, mas antes da gente pôr o que vocês explicaram aí, né, as respostas de vocês, eu quero responder uma pergunta lá de Machadinho do Oeste, Rondônia, do tutor Fábio. Um beijo para vocês aí. Professora, podemos interpretar a parte visível como aspectos formais e a parte invisível, os elementos ocultos, como informal? Não necessariamente nesse ponto de vista. Nós podemos dizer assim que a parte visível é aquilo que eu consigo colocar as minhas reações, a forma como eu ajo, como eu trato as pessoas. Então, é aquilo que você vê em mim, as minhas ações. Já os aspectos, a parte informal lá que você tentou colocar, que são os intrínsecos, é toda aquela carga de emoção, de sentimentos, de crença, valores, necessidades que eu tenho, que vai refletir no meu comportamento no dia a dia. Às vezes um dia, não tem gente que fala, a pessoa hoje, como é que ela tá? Bipolar, mais ou menos assim, né? Então seria assim, um dia ela tá feliz, outro dia ela tá... É entender qual é o motivo, o que está acontecendo ali. E para isso, pessoal, só tem uma receita: conversa e diálogo. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Bom, temos respostas aí, então, da nossa aula atividade. Vem lá o pessoal de Conceição do Araguaia, no Pará, da turma Natália. Um beijo. Eles acreditam que são os comportamentos dos indivíduos. Por quê? Pois o pensamento e o comportamento são diferentes e às vezes acaba sendo problema entrar no consenso com opiniões diferentes. E é verdade. Você está coberta de razão. E o pessoal lá de João Pessoa, de novo, né, contribuindo, que bacana. Entendemos que as duas partes têm relevância nos problemas de trabalho. Primeiro, se as pessoas são o problema na empresa, a atividade da empresa não acontece de maneira plena. 2, se a atividade da empresa causam algum mal às pessoas, a insatisfação das pessoas irá prejudicar as rotinas de trabalho. É verdade. Mas se vocês prestarem bastante atenção, o que mais acontece de conflito dentro das organizações não é na realização da atividade, mas talvez na forma como as pessoas realizam e principalmente nessa forma de gerenciamento do trabalho em equipe, dos relacionamentos interpessoais. E por último, né, o pessoal lá de Guarantã do Norte, Mato Grosso, do tutor Ailton, um beijão para vocês. Os alunos acreditam que o problema de maior relevância para a equipe é o comportamento de cada indivíduo, pois onde há uma equipe motivada, independente dos seus problemas particulares, os problemas podem ser maiores, os problemas por maiores que sejam, se tornam irrelevantes. Já uma equipe desmotivada, onde as pessoas estão desmotivadas, o simples fato de escolha do uniforme se torna um motivo de desavença e de uma equipe improdutiva. Coberto de razão vocês. E para a gente falar sobre isso, né, então agora nós vamos deixar um pouquinho de lado essa parte comportamental para entender o que é um grupo, o que é uma equipe. Existe diferença entre grupo e equipe? Sim, até um certo ponto sim. Mas para a gente entender isso, vamos começar entendendo o que é grupo? Lá no quadro, nós vamos definir o que é grupo. Nós podemos dizer que grupos são pessoas que se juntam
com objetivos definidos, ou nem sempre, não tenham, defendendo suas causas, criando projetos, desenvolvendo ações sociais comunitárias, não é? Amigos da escola, por exemplo, cumprindo ordens, ou simplesmente jogando conversa fora. Enfim, buscando desenvolver os mais variados objetivos. Então, um grupo, você vai encontrar um grupo que vai lá para o futebol, você vai encontrar um grupo de pessoas que se reúne para ouvir uma música, para ir a um show, então isso é um grupo. Já quando nós falamos em grupos organizacionais, nós vamos encontrar dois tipos de grupos, os grupos formais e os grupos informais. Os formais são aqueles estabelecidos pela própria organização para a realização de tarefas específicas, não é assim? Ou até, às vezes, para alcance das metas e da missão da empresa. Exemplo de grupos formais: o grupo de secretárias de uma empresa, o grupo de supervisores, os grupos de contadores, ou então o grupo das pessoas que trabalham na área de serviços, como eu posso dizer, básicos ali, né, de limpeza, tá? Então esse é o grupo que é formado. Mas de repente eu posso criar um grupo para um projeto, um trabalho, um grupo de estudo. Na empresa eu vou pegar um de marketing, um de finanças, um de contabilidade, um da área jurídica, um da área de recursos humanos e vou montar um grupo de trabalho para definir novos processos e procedimentos dentro da empresa. Então, eles são nomeados através de uma comunicação, um memorando, uma portaria, algo assim, designados. Isso é um grupo formal, porque a empresa instituiu. Ao passo que os grupos informais, eles são formados pelos integrantes do grupo por meio, às vezes, da integração entre eles, propósito, porém, nem sempre estão sintonizados com os pensamentos e os propósitos da empresa. Exemplo, eu tenho uma pessoa da área de recursos humanos, uma pessoa de marketing e uma pessoa de finanças. Todo dia eles vão almoçar juntos, lá no refeitório da empresa. Isso é um grupo formal? Não, isso é um grupo informal, que está ali almoçando junto dentro da empresa. Eles se unem porque tem uma afinidade. Quando nós falamos, às vezes, que não tem propósito, né, o propósito pode ser diferente da organização, o grupo de pessoas que se reúne para uma greve. Então, é um grupo que tem objetivos comuns, porém, eles são informais. Não foi a empresa que falou você para a greve. Ainda nesse sentido, o que faz com que um grupo seja eficaz? Um grupo, ele é eficaz quando ele satisfaz 3 critérios. Prestem bastante atenção, porque normalmente eu peço isso em prova, né? Primeiro, quando ele atende à produção. O que é produção? Ele supera os padrões de quantidade e qualidade determinados pela organização. Então, um grupo produtivo, como acabaram de dar exemplo aí, sobre um grupo motivado. Segundo, satisfação dos membros. Quando você está no grupo, a satisfação ela tem que estar no curto prazo. Porém, para ele ser eficaz, a satisfação nossa tem que facilitar o meu desenvolvimento a longo prazo. E por último, a capacidade de cooperação contínua entre as pessoas. Por quê? Porque se não cooperar, um grupo onde não há cooperação, eles não conseguem sobreviver e eles morrem. Quando nós falamos sobre isso, nós temos um grupo que é eficaz, nós começamos a ter o quê? Uma equipe. O que é uma equipe? É um grupo de pessoas que, além de terem uma meta em comum, atuam de forma a colocar os objetivos do grupo acima do interesse que elas próprias têm dentro dele. Então, eu digo assim, que quando você fala em equipe, você está dizendo da satisfação de pertencer, orgulho. Eu tenho orgulho de pertencer à equipe de professores de ciências contábeis, não é? Por quê? Porque a gente se sintoniza, mesmo eu sendo de uma outra área, entre aspas, né, de gestão e não da contabilidade formal, como ela, né? Como a Joenice brinca, né? Tira sarro de mim, aquela polaca lá, que a professora Elisete gosta de fazer festa. Mas é uma forma, eu brinco assim, você vai lá
e caceta os seus alunos, depois eu tenho que chegar e amaciar, né? Senão um só bater não pode, um tem que bater, o outro beijar e assoprar. A gente brinca, mas essa é uma forma de quê? Uma equipe, você tem prazer em trabalhar. Mas aí eu pergunto para vocês, toda equipe é um grupo? Ou todo grupo é uma equipe? Veja só. Nem todo grupo é uma equipe, porém toda equipe é um grupo, porque para a equipe acontecer, ela tem que nascer de um grupo de pessoas. Então você tem um grupo, pode ser da igreja, de oração, você pode ter o grupo do futebol, você pode ter o grupo das amigas, o grupo do baralho, o grupo de estudos, como vocês têm aí no polo, são grupos. Mas só passa a ser equipe quando tem o objetivo de cada um tá acima do objetivo do grupo. Desculpa, o objetivo do grupo está acima do meu objetivo particular. Vejam comigo nesse vídeo que vocês vão entender a diferença clara do que é um grupo e o que é uma equipe, ok? My good king, the oracle has spoken. The ephors have spoken. There must be no march. It is the law, my lord. The Spartan army must not go to war. Nor shall it. I've issued no such orders. I'm here just taking a stroll, stretching my legs. These 300 men are my personal bodyguard. Our army will stay in Sparta. Where will you go? I hadn't really thought about it, but now that you ask, I suppose I'll head north. The Hot Gates. Move out! Move out! What shall we do? What can we do? What can you do? Sparta will meet sons. Spartan! Yes, my lady. Come back with your shield. Or on it. Yes, my lady. Goodbye, my love. He doesn't say it. There's no room for softness. Not in Sparta. No place for weakness. Only the hard and strong may call themselves Spartans. Only the hard. Only the strong. We march. For our lands, for our families, for our freedoms. We march. Daxos! What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. There'll be over a few hundred. This is a surprise. Silence! We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes?
see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did. O que vale mais? 300 pessoas com um único objetivo ou um monte de pessoas, cada um sem saber o que faz? Isso é equipe. Quando as pessoas, olha ali, dão a vida uma pelas outras. Não é assim? Esse filme 300, ele mostra muito claramente o que é uma equipe, o orgulho de pertencer. Uau, uau! Posso dizer também, dar um grande exemplo de uma orquestra sinfônica, onde cada um dos integrantes não é um grupo de música, é uma equipe. Por quê? Porque você tem todos com um único objetivo, encantar o público. Mas será que quando nós não temos uma equipe, nós temos um grupo de pessoas, o que ocorre? Vocês mesmos disseram, quando está desmotivado, quando um não entende o outro, quando tem muita diferença, começa a acontecer conflitos. E conflito é algo que pode quebrar uma empresa, pode desmantelar uma equipe, pode fazer com, às vezes, relacionamentos, né? Por que a gente termina um namoro, um casamento? Por causa de conflitos. Mas o que são conflitos? Como vocês explicariam? Existem várias formas de se explicar conflitos, mas eu escolhi uma citação de Griffiths que, para mim, na minha visão, ele descreve de forma muito clara o que é conflito. Vamos lá no quadro entender essa definição? Ele diz o seguinte, que conflitos são os desentendimentos entre duas ou mais pessoas, podendo manifestar-se de diversas formas, como às vezes competição entre os indivíduos, rivalidades, divergências de posicionamento grupais, entre outras. Então, ele quer dizer que onde há conflitos, há alguma coisa que está pedindo para que eu me mova. Temos só qual tipo de conflito? Nós temos um conflito, que é o funcional, que é o bom conflito, tá? Que é aquele que nós, às vezes, nós estimulamos, aqui no caso, quando algumas empresas põem a competição, uma competição sadia, que fortalece a equipe como um todo, como metas, atingimento de metas, e temos o conflito disfuncional, que é esse que nós vamos trabalhar agora, que interfere de forma negativa dentro da organização. Vejamos, quando nós falamos de conflito, existem algumas formas de resolver conflitos. E eu trago para vocês... Desculpe, eu ri antes de falar o vídeo, veio uma pergunta do pessoal lá de Caxias do Sul, meninos, vocês não existem. Rogério, um beijo para vocês de novo. Professora, podemos relacionar a equipe da gestão da presidente Dilma em um estágio de conflito organizacional? Pelo amor de Deus, não me botem política no meio, que eu não posso responder isso. Eu vou me omitir, porque a gente tem muitas pessoas. Mas vamos dizer assim, que não a presidenta Dilma, mas talvez eles estejam passando não por conflito de pessoas, mas realmente um momento difícil. Vamos dizer assim, fica mais fácil. Mas e aí, como resolver conflito? Eu tenho uma dica. Aliás, eu acho que é receita. E esse vídeo vai mostrar para vocês como essa forma é imbatível. Tem problema na sua empresa? Tem conflito de pessoas ou de grupos? Use essa técnica. Vejam comigo.
Brincadeira! Nunca, jamais usem essa técnica. Conflito não se resolve assim. Conflito se resolve entendendo primeiro qual a razão do conflito. E quando nós falamos de razão de conflito, você vai ver ali no slide, no teu próximo, na tua lâmina aí, que existem 3 motivos de conflito. Primeiro, a figura ali mostra muito bem, é o conflito intrapessoal. Intrapessoal é eu com eu mesmo. Algumas coisas que podem ocasionar eu ter um conflito. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou assim pegando firme nas emoções. Vamos dizer que vocês, garotas, que aí estão indo embora para a sua casa e no decorrer desse caminho, infelizmente você é estuprada. E desse estupro advém uma gravidez. Você vai ter, se você é uma pessoa assim como eu, não só na religião, mas também convicta que as pessoas têm o direito de viver e que respeitamos o ser humano, você vai começar a ter um conflito intrapessoal. Eu deixo esse bebê ou eu tiro esse bebê? Você tem essas 2 possibilidades de viver esse conflito. Se você tirar, você vai se culpar o resto da vida por aquilo. Mas se você não tirar, cada vez que você olhar para aquela criança, você vai lembrar do que aconteceu. Então é uma decisão muito difícil. Isso é um conflito que é intrapessoal. E muitas vezes os conflitos grupais ou esse é intrapessoal. O interpessoal, que está ligado a eu e o outro, como nós vimos no vídeo agora, pode ser decorrente de algo que eu tenha internamente dentro de mim que não está bem resolvido. Então vejamos, o mais difícil, eu digo que o nosso conflito intrapessoal é como se eu tivesse do lado o bem e o mal que estivesse ali lutando dentro de mim. Até quando nós falamos em conflitos intrapessoais, a gente vai encontrar muitas coisas. Às vezes, na hora que você vai decidir sobre trocar o nome de emprego, não é assim? Você vai, eu gosto tanto daqui, mas ela vai pagar mais, e aí, o que é melhor? É algum conflito. Lógico, às vezes, como eu disse, ele pode ser funcional, ser bom para você, como ele pode também ser disfuncional, que te leve a alguns caminhos que não sejam o melhor. Lá no slide você vai ver que nós temos o segundo, que é o conflito grupal, interpessoal, né? Que é eu e o outro. Eu e o outro pode acontecer por vários motivos. Até por você olhar para o outro e falar, não gostei da cara do outro. O pré-julgamento. Às vezes a falta de dar oportunidade para o outro entender as diferenças individuais. Então isso pode começar a ter uma interferência e um conflito. E esse conflito interpessoal, às vezes, pode vir a desencadear um conflito grupal, que nós temos grupo contra grupo. Numa empresa, exemplo, se você tem um gerente de recursos humanos, não vamos pegar recursos humanos, por favor, né? Vamos pegar o gerente de produção, que não se dá bem com o gerente de vendas, um tem inveja do outro, alguma coisa assim, alguns conflitos, pode fazer com que esses lados da empresa tenham problema. Mas para que vocês entendam como resolver conflitos, agora de verdade, antes eu brinquei que era um vídeo, agora são algumas dicas que eu acho essenciais para resolver qualquer tipo de conflito, principalmente os interpessoais e grupais. Vamos assistir comigo? A lua inteira agora é um manto negro, e das vozes do meu rádio, são 4 ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá, viver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar.
Isso realmente são dicas de como resolver conflitos. Então a gente pode ver que muitas vezes o problema não está no outro, está em nós mesmos. Não é assim? E a gente tem costume sempre de culpar o outro pelas coisas erradas. E o relacionamento interpessoal dentro das organizações está ligado à forma como nós vemos o outro, como nós trabalhamos essas diferenças. Lá no slide nós vamos ver que o relacionamento interpessoal ele está ligado nas relações que nós temos com o outro, com o grupo. Por isso eu trouxe para vocês uma frase que diz o seguinte: para bem viver com o outro precisamos antes saber de nós mesmos, ou seja, precisamos nos autoconhecer. Então, resolver nossos conflitos intrapessoais, que são aqueles que estão dentro de nós. Para quê? Porque para manter o relacionamento é necessário ao outro respeitar a personalidade, respeitar as suas crenças e valores e aceitá-lo como ele o é. Eu posso até dizer para vocês que quando nós falamos em entender o outro, está em saber que às vezes a gente vai machucar o outro, que o outro vai nos machucar. E para que vocês entendam como essas relações às vezes interferem, que nós saibamos que é importante viver o grupo, que é importante aceitar o outro da forma como ele é, eu trouxe uma parábola para vocês que ele mostra como as diferenças individuais podem ser somatizadas a nosso favor. Vamos assistir? Watching terrible TV, it kills all fun. Getting spacey and an astronaut. Making out with people I hardly know a lot. Can't believe what I do. Late at night, I wanna know what it's like on the inside of life. Standing at the gates, I see the beauty of life. Essa fábula é tudo de bom, porque o final dela diz, o que faz a gente gostar do outro, às vezes é porque ele é diferente de nós. Porque se fosse igual a gente, ia ser um espelho, não é assim? Então, quando nós falamos em relações interpessoais, relacionamento, eu trago para vocês alguns fatores que são importantes de ser apresentados. Lá no slide nós vamos ver que para conviver, e olha só a palavra conviver, se nós separarmos, vocês vão entender que conviver é viver com, viver com, não é? Com é uma palavra, viver é outra. Então, quando eu junto, viver com alguém. Precisa, principalmente na arte de conviver, o autoconhecimento. Eu saber quem eu sou, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, como os meus medos, como eu os trato. Para partir daí, eu perceber o outro. Porque quando eu vou perceber o outro, eu tenho que aceitá-lo do jeito que ele é. Aceitar seu modo de ser, às vezes rude, às vezes mais melancólico, às vezes mais extrovertido, às vezes mais alegre, e aproveitar o que aquilo tem de bom. Compreender o seu comportamento. O que foi que fez ele ser daquele jeito? Será que não teve alguns fatores do iceberg comportamental que o fizeram hoje estar triste? Criar vínculos de confiança, e isso aqui é importante. Confiar em alguém é saber que ele está sempre presente, mesmo nos momentos em que você não
e que ele não está por perto, que você vai poder sempre contar com a ajuda dele. Identificar quando você precisa cuidar de alguém. E principalmente também saber que às vezes você precisa ser cuidado. Por isso, uma das dicas grandes de conviver é sempre dar e receber afeto. É a troca, é a via de mão dupla, vai e vem. Por quê? Porque relacionar-se é a arte, olha aqui a palavra, é a arte de fazer as pessoas se sentirem bem com você e você com elas. Nesse sentido, exige conhecimento e respeito às regras básicas das boas maneiras. E essas regras básicas foi aquela que a mamãe e papai te deu lá na tua vida, quando te ensinou a andar, te deu educação, que é a cordialidade com o outro, que é a colaboração. Colaboração é colaborar, né, com a ação com o outro, ser espontâneo, ter compreensão, compreender o ponto de vista do outro, ter flexibilidade, criar um ambiente harmônico, empatia, colocar-se no lugar do outro como o outro sente, com uma pitada muito grande de simpatia, mas também com respeito. Afinal de contas, assim nós podemos nos abrir para o mundo ao nosso redor. O que eu quero dizer com isso? Nós olharmos o mundo sobre a ótica que ele tem, dar atenção às pessoas, ouvi-las corretamente, tratar os outros com respeito. Use empatia, colocar-se no lugar do outro, mas, porém, abuse da simpatia e ouse sonhar. Essas são as minhas dicas para vocês. O bom relacionamento, a arte de relacionar-se, está ligada a isso, a tratar o outro com respeito, a fazer para o outro não aquilo que você gostaria que fizessem com você, mas aquilo que ele goste que faça com ele. Isso está ligado a você compreender, a um abraço de carinho, a uma palavra de conforto às vezes. Tem dia que a gente não precisa de nada além do olhar do outro. Lembre-se, confiança se conquista minuto a minuto, dia após dia, ação após ação. Um vaso quebrado você pode colar, mas ele nunca será igual ao outro. Por isso, sonhe sempre, dê-se ao outro, na parte que eu posso dizer de doar-se. Doar-se na servidão. Jesus serviu todo mundo, mas nem assim todos gostaram dele. Então não tenha pretensão de ser amado por todos, mas tenha a pretensão de respeitar todos. Porque esse é o diferencial. Se o mundo está hoje do jeito que está, é porque está faltando confiança, respeito, ética e valores morais. Se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar mudando nós mesmos. Entendendo o ponto de vista do outro, trabalhando em equipe, valorizando as relações afetivas e sonhando, porque um mundo sem sonhos não tem valor. Eu vou deixar para vocês, lá na aula, um vídeo que fala exatamente sobre sonhos, porque eu não quero que vocês assistam agora, quero que vocês assistam sozinhos e reflitam, e aí vocês possam ir lá para o fórum e entender tantas coisas que eu coloquei para vocês. E eu me despeço de vocês, mandando beijo para Venceslau Braz, Rolim de Moura, Campos Novos, Maravilhas, Macaúbas, Andradas, Criciúmal, Taguatinga, Piraporã, Florianópolis, Guaranhuns, Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco, Alagoinhas, Itabuna, São Lourenço do Sul, Cerejeiras, Xinguara, Teresina, Palmas, Ilhéus, Passo Fundo, Chapecó, Vitória da Conquista, Cuiabá, Londrina e o mundo todo. Que o Senhor os abençoe, que vocês tenham uma prova tranquila, leia com atenção, porque agora não tem mais o que fazer a não ser cuidado e ao passar o gabarito. Um beijo, uma excelente semana, um excelente feriado, não deixem de ir no fórum e até a próxima teleaula.